de Janeiro. Tá. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Alors, comment on procède? Ça va être dur. À cause do coisa. Olhar pra câmera? Então, os jovens do Enlace do PSOL estão construindo uma organização lá de jovens que se chama Levante, que é majoritária aqui no acampamento do Fórum. Como é que vocês construíram essa organização? O Levante é uma experiência que foi construída e começou a se formar no Fórum Social Mundial em Belém do Pará. A partir de uma experiência em coletivos nas universidades, com estudantes, alguns do Enlace, outros muitos independentes, que construíam o movimento estudantil pelas suas questões locais e tudo mais, mas de uma forma autônoma. Essas experiências locais em cada universidade construiu um processo de pensar como a gente pode dar respostas para a necessidade de superar o movimento estudantil do jeito que ele é muito burocratizado, muito aparelhado por partidos, com uma rejeição muito grande dos estudantes nas universidades. Como a gente consegue resgatar esse brilho do movimento estudantil das décadas passadas, e a gente formou um debate sobre a nova cultura política, a defesa intransigente da autonomia do movimento estudantil a partir dos governos e reitorias, o princípio da horizontalidade, da pluralidade e da radicalização da democracia nos espaços internos na construção do movimento. Então esses princípios que eram construídos em vários coletivos locais nas universidades se tornou um processo nacional de disputa do movimento estudantil, que passa pela disputa da União Nacional dos Estudantes, que é a entidade representativa dos estudantes brasileiros, e também a construção das lutas nas executivas de curso e nas universidades, sempre pautando a questão da universidade para fora dos seus muros, aliança com os movimentos sociais e populares. Então, quais são as iniciativas que vocês têm tomado no acampamento do Fórum Social Temático? E qual é o balanço que vocês fazem dessa experiência? O fórum, esse é o terceiro fórum que eu participo, é o segundo que o Levante participa coletivamente. O último espaço que nós participamos, ele teve muito mais vivacidade no próprio espaço do fórum, O acampamento era maior, tinha mais movimentos presentes, e o próprio fórum tinha mais discussões acontecendo. Nós aproveitamos esse fórum como espaço de reorganização nossa interna também. O coletivo passou por um processo de crescimento muito grande nesses últimos 6 meses e a gente precisava pensar uma política para se reorganizar e dar formação política para os novos jovens que estavam entrando no coletivo. A gente construiu um seminário, atividades envolvendo debates gerais do Fórum Social Mundial, o processo da Rio+20, processos indignados ao longo do mundo, e esse processo de formação também gerava atividades de apresentação do coletivo para o conjunto do fórum. Inclusive a gente pauta a política de pensar a disputa desse espaço do acampamento também, de como a gente consegue organizar esses jovens que vêm para o acampamento de juventude sem uma perspectiva de organização, mas não entendendo o Fórum Social como uma feira de movimentos. E a gente acha que pode dar saltos organizativos aqui para construir lutas de juventude em todo o país. E esse processo para a gente é muito rico nesse sentido. Você sabe que você é a primeira organização, eu acho, no mundo que consegue juntar os indignados, Occupy Wall Street, Occupy London, e o movimento da Primavera Árabe. O que pensa nisso? Não, eu estou em êxtase depois desse debate de hoje. Eu conversava com alguns companheiros do Enlace antes da organização do fórum, pensando em como a gente poderia organizar atividades, e pensamos nomes megalomaníacos, Eduardo Galeano, David Harvey, Julian Assange, para fazer um espaço bem amplo para dialogar com a juventude no acampamento. A gente não conseguiu, pelos diversos motivos, construir essa tenda da juventude ecossocialista, e chegando aqui no fórum conseguimos articular esse debate, um tema que toda a juventude que veio para o acampamento queria ter oportunidade de debater e não encontrou espaço no fórum para isso. Então, quando a gente consegue reunir todas essas experiências em algum lugar, realmente é muito interessante ver o brilho nos olhos das pessoas que participaram daquilo. Então, acho que essa experiência coletiva que a gente constrói, inclusive da própria dinâmica interna do coletivo, de trabalhar com as pessoas de forma horizontal, ela muda a vida das pessoas. Então, acho que esse brilho nos olhos do movimento estudantil é que a gente precisa reencantar na juventude. Acho que é essa experiência que a gente está tentando construir. Então, tem que faz a pergunta que
+20? A gente, no nosso seminário do Levante, a gente fez um ponto de planejamento do calendário. E a gente apontou a agenda da Rio+20 como um espaço central nosso de planejamento para o próximo período. Além disso, a gente quer construir um processo de mobilização até a Rio+20, aproveitando das pautas que a gente constrói no movimento, as pautas do aumento da passagem, da defesa da educação, contra as opressões, e a partir desse calendário de ações com outros movimentos, buscar ampliar os movimentos locais nas cidades, construir um processo para que a gente possa ter uma atuação muito superior ao que é a experiência do acampamento, mas uma experiência de resistência também ao que vem acontecendo no mundo, e a Cúpula dos Povos, a Rio+20, pode ser um momento onde a gente pode ter um protagonismo nessa construção. Que tipo de iniciativa você vai ter no Rio+20? Você vai ter um espaço, não sei, um acampamento também, coisas assim? A princípio a gente não definiu exatamente isso, mas existe um debate, nós estamos tentando acumular, da construção de um acampamento latino-americano de juventude, para juntar as diversas experiências que a gente tem, contato ao longo da América Latina de juventude, envolvendo não só o movimento estudantil, mas também as outras frentes de atuação de juventude, debate da cultura, do funk, do debate da própria lógica da cidade, dos transportes. Então, construir um processo que aglutine essas experiências que a gente anima enquanto enlace aqui no Brasil, mas também os contatos que a gente tem na juventude, que a gente conseguiu reafirmar muito e construir novos contatos nesse fórum, a partir das atividades que a gente construiu e participou, tentar construir um acampamento latino-americano de juventude na Rio+20. Mas para além do acampamento, a gente também tentar tomar as ruas, construir um processo de mobilização que marque a história do Brasil. Eu queria saber se vocês discutiram os eixos de reivindicação ou de questionamento para o Rio+20, ou de orientação do que vocês vão taxar mesmo, ou se vai ser uma questão puramente ecológica, se vai ser puramente ligada a vocês, jovens, o problema da alimentação, enfim, vocês discutiram isso? Sim, a gente ainda, dentro do enlace, a gente ainda está acumulando sobre isso. Na nossa frente de movimento a gente já tem isso um pouco mais certo. Uma das nossas frentes de atuação, que tem bastante peso no coletivo, é pensar esse debate do direito à cidade. No Rio de Janeiro, isso tem um peso muito maior com a questão dos mega-eventos, que faz parte desse projeto de desenvolvimento do Brasil, que não gera desenvolvimento para ninguém, e causa os maiores danos ambientais, sociais. E a gente construiu uma intervenção a partir das experiências que a gente tem de construir as lutas dos movimentos dentro da universidade, mas também de uma parceria na construção cotidiana das lutas desses movimentos na cidade. A gente conseguiu construir uma pauta em relação ao direito à cidade, que passa pela questão da saúde, da educação, do transporte público, do meio ambiente, enfim, a relação entre as pessoas, construir um processo que envolva isso tudo. Então a gente tem apontado algumas iniciativas já de mobilização nesse sentido. Um é o 28 de março, que é o dia da morte do estudante Edson Luiz na ditadura, onde a gente tradicionalmente faz um ato em relação aos transportes. Então a gente deve ter uma grande campanha nacional para construir um ato contra o aumento das passagens nas cidades brasileiras. A partir daí, acumular no movimento que a gente consegue avançar para Rio+20. Vou fazer a última. Os resultados que vocês esperam do Rio, mais geral, os resultados que vocês estão querendo chegar. Porque o que acontece é que os governos em Rio 92, eles tinham analisado isso não precisa gravar, eles estavam com o objetivo de transformar a biomassa em alguma coisa que eles podiam analisar. Agora eles querem tirar partido fazendo um mercado de toda a biomassa, de toda a natureza. Então é uma mudança radical de como eles estão vendo a utilização do capitalismo
verde. Então, nesse sentido, vocês têm alguma proposta ou contra-proposta em relação à cúpula dos governos? Como é que vocês pensam atuar? Fazer manifestação, fazer boicote, como é que é? Todo esse processo de mobilização que está acontecendo no mundo chegou no nosso país ainda, mas a gente ainda não conseguiu reunir dezenas de milhares. Centenas de milhares é uma expectativa um tanto exagerada, ousada, mas dezenas de milhares a gente ainda não conseguiu construir esse processo no Brasil, diferente do que está acontecendo na Europa. A Rio+20 abre a possibilidade para a gente de construir um processo desse. Então, a nossa expectativa de saldo desse processo da Rio+20 é avançar na organização da luta. Então, a gente conseguir fazer um processo de radicalização, de crescimento de movimento de massas, debatendo as questões que estão na frente da nossa discussão, a crise de civilização, a convergência das crises que afeta todos os aspectos da vida humana. Então, a gente conseguir dar esse salto na consciência, a esperança na luta coletiva é o nosso objetivo nessa construção desse processo. Uma pergunta, eu esqueci, mas o grego falou lá que estava uma catástrofe porque o governo grego, o orçamento do governo grego tinha só 4% do orçamento na educação. O que opina disso? O que pensa nisso? No Brasil também não é muito acima disso, né? A gente está aí numa discussão, o governo paga 47% da dívida pública para os banqueiros e 3% do orçamento federal vai para a educação, 2%, e de todo do PIB é uma coisa de 4%, chegando a 5% de investimento na educação. E além disso não é na educação pública. Existem projetos do governo de transferência de renda do dinheiro público para a iniciativa privada. Então hoje se fala em aumentar para 10% do PIB, mas não é só 10% do PIB, é 10% da educação pública, é o básico. É investimento na educação, ninguém vai na escola, vai na universidade e acha que está legal. A educação hoje está a serviço desse desenvolvimento da mão de obra, da juventude cada vez mais super explorada. E a nossa defesa hoje, essa bandeira que a gente agita, 10% do PIB para a educação pública, é pensar um movimento estudantil que tem a capacidade de construir na universidade um polo de crítica, de disputa hegemônica da sociedade. Então, essa maneira dos 10% do PIB para a gente não é só também trabalhar a questão da verba para a educação, mas que educação a gente constrói no Brasil, uma educação emancipadora. Então, 4% do PIB não se constrói uma educação emancipadora.